proposta de agora é trabalhar aquele mesmo corpo que a gente vem trabalhando, só que num outro formato, tá? Em vez de a gente trabalhar 4 peças, 2 para frente e 2 para trás, né, um molde separado, bipartido, eu resolvi fazer uma estrutura diferente de corpo. Então, você vai estar recebendo lá no teu material de apoio os moldes referentes a este novo molde, a este novo estilo, essa nova estrutura de corpo, que é um corpo alternativo para as bonecas de 28 e de 36 centímetros. Então, o que a gente pode fazer? É um modelo muito utilizado por vários artesãos mundo afora, bem aceito, porque a gente aproveita retalhos de tecido para fazer os trabalhos. Então, a gente utiliza, por exemplo, aqui, na proposta que eu trouxe, eu utilizei o Microsoft e o tecido pele de boneca. Então, aqui a gente tem a parte da frente, embaixo foi usado Microsoft, em cima pele de boneca. A parte das costas também, em cima, parte pele de boneca, embaixo, Microsoft. Então, ficam, se a gente contar inteiriço, fica uma parte para frente, 2 partes para as costas. Isso sem contar as costuras da diferença entre os dois tecidos. Então, você vai lá, risca a parte do pescoço e do dorso, tanto das costas quanto da frente, no tecido pele de boneca, recorta na linha, deixa uma margem de meio centímetro, 4 milímetros. Aí vai no caso usei o Microsoft porque ele não precisa de acabamento para algumas partes. Então, mas você pode usar o tecido que você quiser, tricoline, tecido que você quiser. Aí, vai no Microsoft, corta a parte de baixo da frente das costas e do bumbum no Microsoft. Observa a linha, tá, gente? Que essa aqui é a linha de fio do tecido. Então, ela tá na vertical, isso significa que a elasticidade está para a horizontal, tá para as laterais, tanto nas costas quanto na frente. Vai lá, junta os dois, vai ficar isso aqui. Frente e costas, com o bumbumzinho já preso. Utiliza uma linha na cor, ou no tom da pele da boneca, ou no tom do tecido que você está trabalhando. Tá? Pode ser linha de cone mesmo, eu trabalhei com fio duplo aqui porque eu costurei à mão, mas você pode fazer na máquina. Feito isso, tá lá, costurou na máquina, aí você junta frente e costas. É o que foi feito aqui, ó. Eu junto frente com as costas, alinhando as costuras. A linha da costura das costas com a linha da costura da frente. Para que não dê desnível da parte colorida, né? Da parte de um tecido para o outro tecido, tá? Então, vai lá, passa uma costura, junta as duas partes do corpo, a frente e as costas, faz alguns picotes com a tesoura ou com a própria tesoura de picote, principalmente nessa área aqui, ó, que é onde tem mais curvas. Então, você vai ter isso aqui. Essa é a parte da frente, essa é a parte das costas. Deixa uma abertura na parte da frente. No molde está explicando aonde fica essa abertura. Tá. Aí, feito isso daqui, vai desvirar. Desvirou. Você vai ter isso aqui, as costas com a parte do bumbum e a frente com a parte da abertura. Parece um picolé de cabeça para baixo. Feito isso, enche o corpinho. Introduz bastante enchimento, principalmente nessa parte do pescoço aqui. Aí encheu bem, terminou de encher, alinha a frente com as costas pelo meio. Aí costura com um ponto invisível aqui no centro, uns 3 milímetros mais ou menos. Só para você manter o enchimento aqui dentro e distanciar um pouquinho uma perna da outra. Pode deixar as duas juntas? Pode, mas facilita assim costurando no centro. Aí o posicionamento das pernas é igual ao posicionamento que eu ensinei na montagem do corpo anterior. Qual é a diferença aqui? Está na estrutura da perna. Eu coloquei um pouco de enchimento na área da coxa, das duas perninhas, e não franzi aqui, onde a parte que vai ser embutida no corpo. Ela vai esticada do jeito que está aqui.
Então, você alinha a linha do molde, né? A linha que foi riscada no molde, quando você traçou para fazer a perninha, com a linha do molde do corpo da boneca. Costura na parte da frente do corpo, igual a montagem do outro corpo. É igualzinho a montagem do outro corpo. A diferença é que a gente não franze aqui e enche um pouquinho aqui, tá? Alinhou, costurou com, pode ser um pesponto, um alinhavo só aqui, só para prender as duas perninhas. Aí, o que a gente faz? Embute essa parte aqui, olha, a parte da sobra da costura, né? Sobra da costura, a gente embute dentro do corpo e vai prendendo com pontos invisíveis. Da parte da frente para a parte de trás, atravessando pela perna, prendendo a perninha ao corpo. Isso já foi explicado em vídeos anteriores na montagem do corpo da boneca. Depois a gente vai trabalhar a parte do braço. O braço também, o diferencial dele é o seguinte. Na outra proposta, essa parte não tem recheio e aqui é franzido. Agora ele vai ter um pouco de enchimento, não muito, um pouco de enchimento na parte de cima. A gente vai embutir a margem de costura para o interior do braço e fechar o bracinho. E nós vamos montar uma manguinha no bracinho já costurado. Essa manga foi feita no Microsoft, eu não precisei de acabamento para fazer essa manga. Mas quando você vai trabalhar um outro tecido, que não seja um tecido que não desfie, que é o caso do Microsoft, que ele não desfia, se for um tricoline, por exemplo, você vai precisar trabalhar essa manga da seguinte maneira. Aqui tem um pedaço de tricoline. Você vai riscar a manga, você vai receber o molde da manguinha, tá? Lá no teu material de apoio. Então, aqui o que acontece? Eu dobrei o tecido ao meio, ó, tá vendo aqui? Dobra seu tecido ao meio. Alfineto para isso aqui não sair do lugar. Venho, coloco a linha onde vai ficar a finalização da manga, na dobra do tecido. Risco com a caneta fantasminha, no caso vai usar a caneta fantasminha, risco aqui, termino de riscar, vou lá na máquina, viro a manguinha assim, ó, nessa posição aqui, tá? Então, ela tava assim, eu vou dobrar ao meio assim, ó, assim, tá? Vou virar ao contrário a manga. Faço isso aqui. Ó. Aí eu vou na máquina, passo uma costura aqui. Tendo costurado aqui, aí é só desvirar a manga, vai ficar a manga com o acabamento perfeito, tá? Isso aqui eu acho que ninguém vai ter dificuldade de fazer. Então, eu não trabalhei essa manga porque só mesmo dei a explicação. Passa a costura, desvira pro lado do direito, aí você vai ter uma manga no formato de um conezinho. Seria isso aqui. O que a gente faz? Joga a linha da costura para o centro das costas, onde seria as costas da manga. Olha, isso aqui, ó, tá? Porque na hora que eu for introduzir no braço, esta linha da costura da manga vai ter que ficar voltada para a parte de baixo do braço, onde fica a palma da mão da boneca. Tá ok? E observa também essa questão aqui, ó. Dessa largura aqui, olha, tá? Daqui pra cá. Ela precisa estar ajustada à largura do braço da boneca. O molde que vocês vão receber, eu ajustei a largura que deu o bracinho da bonequinha que eu fiz. Aí, no caso, na hora que vocês forem cortar manga, antes de cortar, mede, por favor. Mede aqui quanto deu para ver se vai ficar justinho aqui, essa parte aqui. Se o braço vai caber aqui dentro, tá? Aí, vai lá, costura a manga, já que o bracinho já tá fechado, que aqui eu só alfinetei. Costura a manga, fecha a manguinha. Aí eu coloco o braço dentro dessa manga, aqui ó, coloca ele dentro da manguinha e mantém ainda, não tira a linha e a agulha da manga não, porque vai ser utilizado ainda, tá? Então, olha, observa que
a gente não vê linha de costura aqui, porque a linha de costura ficou lá para trás do braço. Aqui eu só tô mostrando passo a passo como é que é feito. Então, aqui, olha, é em detalhe como essa costura vai ficar, ó. Como eu trabalhei, tem que ser um trabalho feito à mão, eu fiz ponto invisível aqui, ó. Então, é assim que fica a finalização da manga para ser presa ao corpo. Não tira a linha e nem a agulha da manguinha, porque você já aproveita para prender no corpo assim. Evita ficar dando muito nó. Como é que eu prendo ao corpo? Eu vou alinhar esta linha aqui, olha, da costura da manga, que ficou embaixo do bracinho, com a linha da costura lateral do corpo. Como é que eu sei qual é a parte de baixo do braço? Vou lá na bonequinha, coloco os polegares voltados para a parte da frente do corpo da boneca. Eu já expliquei isso numa outra montagem de corpo. E coloco posicionado o braço no distanciamento que eu quero, que seria do ombro da boneca, para montar essa manguinha, para montar esse bracinho, prender esse bracinho ao corpo. Eu dou uma distância entre a linha do corpo e do dorso do pescoço da boneca, eu dou mais ou menos uns 3 milímetros. Aí eu venho e vou fazer uma costura, pontos invisíveis aqui embaixo, tá? Embaixo da manguinha. Um ponto na manga, um ponto no corpo. Um ponto na manga, um ponto no corpo. Paralelos até chegar ao final, puxo, aí fecha a costura aqui. Deixa eu mostrar com mais detalhado aqui, olha. Tá vendo, ó? Prendo a manga embaixo do corpo. Me certifico de que os polegares estão voltados lá para frente e a palma da mão tá virada para mim, virada para você, tá? Aí, feito isso, prende a parte de cima da manguinha ao corpo. E prenda, quando você estiver prendendo, certifique-se de que você tá pegando o tecido do braço também, porque senão o braço vai ficar solto, tá? A não ser que você prenda o braço, a manga antes. Pode ser feito assim também. Então, vai ficar assim. Olha. Aí eu venho, faço pontos invisíveis aqui. Observa que ficou bem alinhado. A linha do ombro da boneca a linha de margem da manguinha. Olha, fica isso aqui, tá? Esse é o ângulo que deve ficar o braço da boneca. E ela levanta o braço, ela tem bastante articulação. Depois que você terminar de costurar, também não rompa a linha. Você vai entrar com a linha aqui por dentro da manguinha, na direção da costura da manga. E aí você vai deixar uma margem entre o término da manga e aonde você vai querer franzir essa manguinha no braço da boneca. Na bonequinha que eu fiz, eu deixei uma margem de meio centímetro. Então, você sai com a linha aqui e vai pespontando até chegar do outro lado e puxa. Na hora que você puxar, ela vai franzir, vai ficar assim com a margenzinha, a borda franzida. Olha. Aí você vai obter esse resultado aqui, olha, tá vendo? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Ó. Você vai obter esse resultado aqui, um leve franzido, e ela vai ficar um pouquinho mais fofa. Caso você queira uma manga mais fofa do que isso, é só abrir a manga, deixar essa parte aqui, no caso, ó, vai abrindo. Isso aqui deixa esse tamanho, que é o tamanho do braço, da circunferência do braço, e vai aumentando aqui, ó, essa largura aqui. Deixa mais largo aqui. Quanto mais largo ficar daqui para cá, essa distância, mais fofa a tua manguinha vai ficar. Eu não quis uma manga muito fofa porque o tecido já é muito fofinho, né? O Microsoft. Pronto, feito isso, tua boneca já está terminada. Lógico, essa parte estrutural da boneca está terminada e ela já tem o body. Já ficou com body, que é a blusinha, uma calcinha, né? Se fosse um menino, já ficaria com a camiseta e o shortinho prontos. Fica bem articulada. E essa parte aqui de montagem eu já vou mostrar agora com a própria boneca. Nós já fizemos isso aqui em vídeos anteriores. Então, qual é a dica que eu dou?
Quando você estiver enchendo, antes de colocar os bracinhos, terminou de encher, vai prender as perninhas, perninha lá em cima, né? As duas perninhas aqui em cima. Aí um ponto aqui, coloco a linha aqui, um ponto aqui, passo pela perna, pego a frente e vou voltando, fazendo pontos invisíveis, transpassando pela perna. Isso já foi explicado também, tem vídeos explicando como montar a perna, colocar a perna ao corpo, tá? Mesma coisa, tá? Mesma coisa do outro corpinho. Quando eu chegar na segunda perninha, passando do centro da perninha, eu deixo aberto aqui um pouco. Por essa abertura eu ainda vou introduzir enchimento. Então, a gente vai colocar o enchimento para cá, ó, empurrar o enchimento para essa direção e para essa direção. Para quê? Para que a gente tenha um corpo um pouquinho mais cheio, porque a tendência é esse enchimento sumir. Ele querer sair, né? Fugir, escapar e a gente encher menos. Sem contar que o Microsoft, ele é elástico, né? Microsoft, malha, cotton, eles são tecidos elásticos. Então, na hora que estiver enchendo, cuidado para não deixar, se você estiver trabalhando com tecido feito esse, cuidado para não encher demais e o corpo ficar muito volumoso. Então, vai mantendo o controle com relação à quantidade de enchimento. Tá. Terminei de encher, deixei uma partezinha aberta aqui. Terminei de encher, fecho do mesmo jeito. Um ponto aqui, passo pela perna, pego aqui na frente, volto e assim sucessivamente até terminar na costura aqui. Termino. Eu gosto de usar uma agulha um pouco maior, porque eu já vou daqui, para não ficar cortando e enchendo de nó a boneca. Daqui, eu já passo para cá. Introduzo a agulha saindo na direção onde eu vou querer a altura do bumbum, do recortezinho do bumbum. Aí daqui, dou uma distância, tô com a agulha aqui, dou com uma distância de mais ou menos 3 milímetros e saio na frente aqui. Onde será o umbigo. Dou mais uma distância de uns 2 milímetros, volto para o mesmo lugar. Puxo a linha. Na hora que eu puxar essa linha, o umbigo já vai ficar marcado. Daqui, eu venho com a agulha aqui embaixo. Tá? Venho aqui embaixo, introduzo a agulha aqui, saio novamente do ponto onde eu parti. Puxo, faço isso de novo, saio aqui, puxo. Na hora que você puxar, já vai ficar o bumbum vincado. Você vai estar com a linha e com a agulha ainda aqui. Aí, para você finalizar, você introduz a agulha, dando um espaçamento de 2 a 3 milímetros aqui, volta aqui no umbigo, dá um nozinho francês, entra no mesmo local que você saiu e sai com a linha em qualquer lugar do corpo, corta, tá feito o arremate. Também já foi explicado em outros vídeos na parte de montagem de corpo. Quando você terminar sua bonequinha, ela vai ficar desse jeito aqui. É uma estrutura boa para a gente usar. Essa tem 28 centímetros. Eu conservei o mesmo formato de pés, mas vocês vão receber uma outra proposta para pé. E ela fica bonitinha, porque já fica com uma peça de roupa pronta. E você aproveita teus retalhos aí, né, para você fazer suas bonequinhas. Então, essa tem 28 centímetros e tem a de 36. A de 36 centímetros já vai com a perninha, que é a proposta que eu vou passar para vocês, que você vai pintar o pezinho. Eu não pintei ainda o sapatinho, tá? Você pinta o sapatinho dela. Mas é a mesma proposta, tem uma diferença na manga, que eu já vou explicar logo na sequência, como é que é presa a manga e o braço, já fica mais fácil, porque é um vídeo curto, vocês vão entender como que foi feito essa maneira de prender a manga, tá? E aqui, como que eu faço para riscar o pezinho? No molde vai ter o traçado básico, só que eu gosto de fazer isso aqui depois que a boneca já tá cheia. Então, o que que eu faço? Olha, eu alinho os pés e venho com a caneta fantasminha e faço um traço aqui em cima, ó. Aqui, aqui, paralelo, um pé ao outro. Viro a boneca de costas e traço uma linha paralela no calcanhar, onde eu quero a altura desse sapato. Depois eu venho e ajusto as linhas no formato do calçado. Aí é só pintar com tinta para tecido. Com cuidado, pinta, dá uma demão, espera a secagem. Se precisar uma segunda demão, dá uma segunda demão. E vai intercalando secagem, esperando isso aqui secar bem.
né? Trabalha uma primeiro e a outra depois, que é para não ter perigo de você sujar a boneca. Foi o que aconteceu aqui com essa daqui, né? Essa bonequinha aqui, o rostinho era um rostinho básico, aquele rosto básico de boneca. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui apagar os traçados que eu tinha feito, tinha feito o traçado nela, né? O que aconteceu? Não apagava a linha do traçado no nariz, porque na boca e nos olhos, na hora que a gente pinta a sobrancelha, some o traço da caneta. Mas a do nariz fica. E eu usei o secador de cabelos e aquilo não saía. Como eu andei comprando o refil da caneta fantasminha, eu falei, nossa, o que foi que aconteceu, né? Esse refil deve ter vindo com algum problema. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei um tecidozinho aqui na frente, para não perder essa cabecinha. Coloquei um tecido aqui na frente e passei a ferro. Peguei o ferro, temperatura de algodão, passei o ferro na região do nariz. Aquilo não saía. Falei, meu Deus, o que aconteceu com essa caneta? Depois, aumentei a temperatura do ferro, passei novamente. O que aconteceu? O ferro queimou a parte interna do enchimento da boneca. Então, isso aqui, ó, ficou fundo. Essa parte aqui e bem dura. Falei, pronto, perdi a cabeça da boneca. Mas aí, como a gente tem, né, a artesão, graças a Deus, tem bastante criatividade, eu mudei a proposta. Resolvi fazer um narizinho de palhaço, usando rosa antigo, né, 2 demãos de rosa antigo, aqui embaixo um pouco de... Eu usei primeiro chocolate, depois entrei com o rústico, aqui em cima um pouco de marfim, depois entrei com algumas luzes de branco. A gente ainda vê, ó, o tracinho, ó, da caneta. O que foi que aconteceu? Em vez de eu usar a caneta fantasminha, eu usei a caneta gel que eu estava trabalhando no papel. Eu automaticamente peguei essa caneta e risquei o rosto da boneca. Por isso que a tinta não saía. Então, às vezes acontecem esses probleminhas e a gente dá um jeitinho. Então, de uma proposta saiu outra, que é essa daqui. Então, observem também uma outra questão que eu preciso falar a respeito do enchimento que vocês vão colocar aqui em cima. Embaixo é um enchimento bem consistente, ó, tá bem durinha, tá? Perna e braços. Agora, aqui em cima, nas coxas e em cima, nos braços, é pouco enchimento, ó. Tá vendo? É pouco, tá maleável. Aqui e aqui. Porque se colocar muito enchimento, ela vai perder esse jogo aqui, ó. Tá vendo? Ela perde essa articulação. Então, não precisa de muito enchimento nessas partes, tá ok? No braço também a mesma coisa, olha, ela fica com um movimento de braço bem interessante. Então, na sequência, eu já vou explicar como que vocês fazem para montar essa manguinha e prender no corpo. Até mais. Uma outra maneira da gente prender a manguinha nesse corpinho aqui, que é a outra proposta de corpo que eu apresentei, é a seguinte. Como ele tem manguinha já, a proposta é com manga. Eu já expliquei no menor como fazer com a manga, né, através das fotos. E agora nesse corpinho maior, no de 36 centímetros, eu vou explicar uma outra maneira de se fazer a manguinha. É o seguinte, já com o bracinho pronto, né, cheio, a única diferença desse braço aqui é a montagem, porque a parte de cima também recebe um pouco de enchimento, bem pouco, olha, bem pouco mesmo. Tem pouco enchimento. A gente dobra no lugar onde termina a linha do molde, né, do risco, do molde. Dobra o bracinho e com o bracinho já, com essa dobradura, a gente prende, já o prende direto na manga. Então, a gente monta a manga, montou a manguinha, deixando a costura que a gente fez da costura da lateralzinha da manga no centro. A manguinha está do avesso aqui. Aí a gente vai costurar essa manguinha antes de prender no braço. Aqui que eu já prendi para adiantar. Dá um alinhavo aqui em cima, só um pesponto aqui em cima, para fechar isso aqui. Fechou? Aí a gente ajusta.
a parte da palma da mão da boneca, que é onde vai ficar a parte de baixo do braço, né? Então, olha isso daqui, é onde vai ser a palminha da mão. Aí, no caso, já prender um bracinho no corpo, você vai saber de que lado vai ficar o outro braço. No caso, esse aqui vai ficar aqui, né? Para os 2 dedinhos ficarem voltados para frente. Então, a palma da mão da boneca é essa aqui. Então, eu vou com a manguinha do avesso, eu alinho essa costura central aqui no centro do bracinho. Alinhei. Depois que eu fiz isso, eu venho. Pode ser com a linha na cor do tom da pele da boneca ou na cor do tecido que você estiver trabalhando para fazer a manguinha. Costura esse braço, olha aqui, tá vendo? Eu fiz, ó, pequenos pontinhos. Ó, pequenos pontos prendendo o braço, a manga. Mas isso ela já foi costurada aqui antes. Eu já fiz um pesponto aqui antes, tá? Já tá fechada. Só por segurança. Então, a gente vem e prende esse braço com esses pontinhos. Feito isso, desvira a manga. Desvira a manguinha sobre o braço. Introduz a agulha lá para fora da manga, que a gente ainda vai usar. Porque eu não tiro a linha e nem tiro a agulha. Acomoda essa manga. Empurra bem os cantinhos, aí pode ser com auxílio de uma tesoura, né? Cuidado só para não furar. Olha aí. Aí ficou a manguinha já no jeito aqui, vendo? Com a linha pro lado de fora, a agulha pro lado de fora. Aí aqui eu já vou direto no corpo, prendo no corpinho. Então eu venho aqui no corpinho. Aí, nessa proposta aqui, eu deixei um pouco mais acima, aqui em cima, olha, eu deixei um pouco mais acima a linha da manga. Na outra proposta, eu coloquei bem alinhada a costura entre o tecido que eu usei para o corpo e o tecido do pescoço. Aqui eu coloquei um pouquinho mais acima, porque a manga é uma manga simples. Então, o que a gente faz? Alinha isso aqui, a gente observa se essas linhas estão paralelas, as linhas da lateral do corpo. E aí eu vou posicionar o braço um pouquinho mais acima da linha do ombro, ó. Essa é a posição do braço, tá? Aí a gente dá uma olhada aqui por cima, ó, e vê se os dois estão paralelos aqui. Estando paralelo, a gente começa a costura. No caso, a outra eu comecei por baixo. Essa daqui eu vou começar por cima. Então, um ponto no braço. Um pontinho na manga. O braço já tá preso lá na manguinha, então, ele vai ficar bem firme aqui. Um ponto no corpo, um ponto na manga. Vai fazendo ponto invisível, até chegar lá no final. É importante que seja uma linha no tom ou da pele da boneca. No caso, for uma boneca com a pele, com a tez mais escura, e você estiver trabalhando com tecido mais claro, procura usar uma linha em meio tom, então. Porque senão ela vai aparecer no tecido mais claro. Se for uma linha um tom mais escuro, se uma linha muito clara vai aparecer no tom da pele da boneca. Ou trabalha com a linha invisível também, né? Tem aquela linha invisível, que ela é de nylon, dá para trabalhar. Eu não gosto muito dela não, mas tem gente que se adapta. Eu não me adaptei muito com ela, não. Ó. Pesponta, faz o linho... Pesponta não, desculpa, eu uso o ponto invisível até chegar no finalzinho da manga. Chegou no finalzinho da manga, trava a linha aqui por segurança. Bom travar essa linha. Assim evita que ela se solte. Agora sim, vira o bracinho ao contrário. E a gente vai prender a parte de baixo.
também com ponto invisível. Vai pegando aqui e bem rente mesmo a manga, ó. Bem rentezinha a manga. A gente faz o ponto. São pontos pequenos. Aqui eu estou usando o Microsoft, então ele é um tecido que não desfia. Então é facinho da gente trabalhar com ele. Bem fofo. E é um tecido fácil de trabalhar. Caso você esteja trabalhando com microfibra, ou um outro tecido, ou uma tricoline, ou enfim, qualquer outro tecido que desfie, aí a técnica vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o pano ele é meio encorpado, ele não é muito macio, então ele não tem esse molejo dos tecidos que tem um pouco de elastano. Mas dá para fazer sim. Você pode usar qualquer tecido, como eu já havia explicado antes. A maneira só muda um pouquinho a maneira de fazer a manga. Porque os tecidos que não desfiam, a gente pode trabalhar a manga sem fazer aquele acabamento aqui, né? A gente deixa só direto do jeito que tá. Pronto, cheguei no final. Agora é só prender mais uma vez aqui, por segurança também. Olha o danadinho do nó. É o que eu falo pra vocês. Quando eu tô trabalhando sozinha, não tem nó, não tem nada. Basta eu ligar o celular pra gravar, aparece nó. A linha parte, é uma beleza. Parece que sabe que a gente tá gravando. Só fazer o acabamento aqui. Então, essa é uma outra proposta, a gente aproveita os retalhos que tem e fica um corpinho bem bonitinho, é mais prático de fazer. Sai em qualquer lugar do corpo. Puxa um pouquinho a linha. Pronto. Aqui está o corpinho. Olha aí. Fica um corpinho bem bonitinho. Tá vendo? Essa daqui é de 36 centímetros, ainda tá sem cabecinha aqui, a parte da frente, parte das costas. Ainda falta pintar o sapatinho ainda. Essa daqui a gente faz o sapatinho pintado. Olha aqui, fica com um bumbumzinho também. Então, é uma outra alternativa. E o que acontece aqui só? Quando a gente usa essa manguinha, normalmente a gente usa para fazer a proposta de meninos, né? Meninos, ou quando a gente não quer fazer uma manga muito elaborada também, ou quer colocar algum detalhe na manga depois, que vai ser o caso. Para não ficar isso aqui aparente, a gente pode pôr um pinguinho de cola. Olha, aqui a gente pode usar um pouquinho de cola. Eu uso a Pega Mil, quem quiser usar cola quente, é só um pouquinho mesmo, para esconder só esse acabamento aqui do braço, ó. Porque senão vai ficar visível lá do lado de lá. Então, a gente puxa a manguinha e segura aqui um pouco. Tampa a cola. Segura aqui um pouco, porque senão fica visível o ponto do braço. E a intenção aqui é que fique um bom acabamento e que o braço fique maleável, bem articulado. Então, segura um pouco, ela cola rápido. Né? Olha aí, você tem uma boa articulação de braço, olha, ambos os braços bem articulados. Ele tem um movimento muito bonito de braço, né? Também foi um pouquinho cheio aqui, né? As perninhas, tem uma outra proposta de perninha. Também enche um pouco aqui. E ela vai ter articulação também, olha. Ela tem a mesma articulação que a outra bonequinha. E fica sentadinha, né? Ó. Ela fica sentadinha. Depois, quando coloca a cabeça, ela pesa um pouquinho. Aí ela não senta assim com tanta facilidade, não. Mas ela fica sentadinha e é uma proposta de corpo. Uma maneira da gente trabalhar mais rápido. Porque ele vai ter só 3 partes. O outro que eu apresentei no curso tem 4 partes, né? 2 partes para frente, 2 partes para as costas. Esse aqui, eu tô contando as partes inteiriças isso daqui, sem contar separado a parte de pele com a parte do tecido que a gente usa para fazer o body.
Então, aqui tem a parte da frente e a parte das costas. A parte das costas aqui, ó, se a gente for contar com a parte do bumbum, são duas partes, né? Que é essa parte do corpo inteiriça e essa parte aqui do bumbum. Então, a gente pode utilizar tanto assim, com 2 tecidos. Aqui a gente faz como se ela tivesse com um barezinho, né? Pode ser assim, com 2 tecidos, ou fazer o mesmo corpo. Essa aqui é uma boneca maior, tá? Ela tem um tamanho maior, ela tem 40 centímetros. Ou fazer o mesmo corpo, todo no tom de pele. Então, a gente tem aqui, vocês veem bem, é uma parte para a parte da frente, né? De corpo, e 2 para a parte de trás, que é esta e a do bumbum aqui. Então, é uma proposta mais rápida para trabalhar o corpo dessa boneca. Então, ficam as 2 propostas aí. Só que essa daqui é uma boneca um pouco maior. Eu fiz uma proposta de uma boneca um pouco maior, tá? Então, a dica foi essa, né? De como a gente pode modificar o molde, né, do corpinho da boneca. Através de um projeto, a gente pode fazer tantos outros. Através de um molde, a gente pode trabalhar com tantos outros. Né? Adequar conforme a nossa necessidade, conforme a proposta de trabalho também. Depois eu vou encaixar a cabecinha dela aqui. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de curtir, né? Deixa seu comentário. Qualquer dúvida também, deixa um comentário. E compartilha com quem se interessa. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer boneca, né? Querem aprender um pouquinho mais ou querem praticar um pouquinho mais. E aí é interessante que a gente tenha esse diálogo. Muito obrigada. Volte sempre. Até mais.